E vou iniciar a gravação, vou iniciar... Oh, caramba. Cliquei errado, tá, gente? Cliquei errado. Pronto, voltou aí? Voltou. Então tá. Eu vou vir aqui no EPS. E você queria o HTML, Rafael? Isso. Aqui. Aí mesmo. Tá. Ok? Uhum. Então vamos lá. Aí eu defini aqui a porcentagem da margem. E essa porcentagem me fez esse quadrado aqui. E aí, como eu tô com um zoom bem grande aqui, ó, se vocês perceberem, viram aí que eu fiz? Ah, tá. Eu tô diminuindo o zoom e o alto ele define, ele sabe qual é o tamanho exatamente do elemento. Então, ele sempre vai ficar centralizado. Ok? Próxima coisa ali que a gente estava vendo na apresentação. Tô indo lá. Olha lá, keyframes, certo? Aí eu vou definir o meu keyframes na minha captura lá no meu CSS. O keyframes é uma regra de CSS. A animação é feita em CSS. Então eu venho aqui, ó, keyframes, ok? Qual é o nome do meu keyframe? Rodar. Aí eu abro e fecho. Tanto faz, você pode definir o que você quiser. Nesse caso, o nome é rodar. E aí é obrigatório que eu abra e feche chaves também. Qual é o próximo ponto? From. Tem alguém me ligando. Ah, é aluno. Ah, é aluno. Tô zoando, gente. Calma. Qual que é? From, transform e rotate, né? Então vamos lá. From, chave, transform, rotate, 0, DAG. Certinho? Professor, Diga. a rotação inicial sempre vai ser 0, né? Depende de você. De repente, se você quiser que o seu elemento comece com uma rotação diferente. Ah, mas como que ele vai começar com... Pode ser 0, de repente. Não sei, vai que você está trabalhando com uma imagem que já está torta. Aí você começa ela com 20 graus. Sim. 2, certo? Transforme, rotate, 360 DAG. 360 graus, né? Faltou alguma coisa? Não, eu tenho o meu começo e tenho o meu final, certo? Tá. Aí, pessoal, esses slides que tem do fazer girar, ele explica o que cada uma das coisas faz, o que uma das propriedades de animação fazem, ok? Então ele tem ali o nome da animação, a duração da animação, como que ela vai funcionar, qual que é a direção da animação, depois vocês deem uma olhadinha lá para entender o que cada uma delas faz, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou definir aqui, ó, o nome da minha animação direto no meu CSS. Então vamos lá. Percebam que eu não vou fazer isso dentro do meu keyframes rodar, porque o keyframe já está pronto. Eu vou fazer isso no meu div. Eu venho aqui, ó, animation name. Qual é o nome da animação? Rodar. Rodar, que eu acabei de definir ali embaixo. O que mais que tem aí? Duração 5 segundos. Duration, animation duration. É. Animation duration. 5 segundos. O que mais? Animation, function. animation, Time function.
pessoal. Timing function. Uhum. E aí, qual que é a função? Linear. Tá, linear. Que mais? Direction. Duration. Isso. Tem o direction, mas antes é iteration count. Animation. Iteration count. Qual que é? É, Infinite. infinito. Infinite. Tá. E animation duration? Não. Já foi. Animation duration já foi. Tá faltando algum? É o direction. Tá. Animation direction. Qual é? Alternate. Tá. Alternate. Ok? Acabou? Uhum. Então vamos testar? Uhum. Vamos vir aqui. Captura de tela do Chrome e... Estão vendo? Que legal. Ah, que legal. Perceberam o que o alternate faz? Uhum. Você Vai pra um consegue... lado e pro outro? Aham. A cada 5 segundos ele faz o quadrado girar e girar para o outro lado. Esses 5 segundos também é alterável. Então eu vou vir aqui, vou colocar que ele vai levar 2 segundos para girar. Vendo? Uhum. 2, 2. Fica mais rápido. Sim, você consegue definir a velocidade que você quiser. E esse linear é o quê? Meu Deus. Aqui, ó. Se vocês olharem lá no slide, e o meu slide tá mais louco do que o Batman, eu volto, ele tá em outro lugar completamente diferente. Ele vai te falar aqui, ó. O que é o timing function, ó. Qual será o progresso da animação de cada ciclo de duração? Existe uma série de valores possíveis que pode ser que o seu navegador ainda não suporte, mas são eles easy, linear e zin. É a forma como que a animação vai funcionar, progredir para frente. Uhum. Ok? Ok. E aí, pessoal? Ô, Esse último... professor, essa coisa de quando esse quadrado ele para em determinado ponto para depois voltar, é relativo à rotatividade ou à duração? Ao tempo? Você fala quando ele... É porque chega um momento que ele tipo, meio que encosta e depois ele gira de novo. Uhum. Mas isso tem a ver com o tempo, né? Porque a rotatividade já é 360. Isso, na verdade, ele tem a ver com os dois. Ele usa a duração, o tempo e a direção alternada para chegar no ponto certo e começar de novo a mesma animação. E tem um negócio interessante aqui, ó, da linha 20 aqui, vocês estão vendo a tela? Sim. Tá vendo que eu defini iteration count, significa que ele vai executar isso para sempre. Ah, sim. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar ele para executar 5 vezes, eu consigo definir quantas vezes ele vai executar essa animação. Uhum. Ok? Uhum. Ok. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, para não ficar muito longa. Estão vendo a janela... Ai, de novo o slide mudou. O duração é pra quem, então? É o último. Qual? Duration? É o tempo que ele vai levar para executar essa animação. Então, o tempo que ele vai levar é um, quantas vezes ele vai fazer é outra coisa.
Aí tem duas definições. Essa primeira animation duration é quanto tempo e a interration count é quantas vezes ele vai fazer. Oi, tô ouvindo. O delay é tipo, você entra no site e depois de um tempo ele começa a fazer a rotação. Sim, isso, exatamente. Você consegue vir aqui, animation delay, e falar que ele vai começar essa animação depois de 5 segundos. Tá vendo aí, né? Coloquei aqui, ó. Aí eu vou lá na minha captura de tela. Aí ele para, não tá acontecendo nada. E aí depois de 5 segundos ele começa a fazer a animação. Professor, Hum. e esse linear? É como a função vai funcionar para fazer a animação. Existem várias formas. Sabem, vocês já mexeram com PowerPoint, né? Sabe a animação que eles usam? Você tem animação que é feita em linha, você tem animação que vem da lateral, você tem animação que vem de cima, você tem alguns tipos de função. É o mesmo tipo de função que ele usa. Por exemplo, a animação linear significa que ele vai seguir uma linha única e fixa. Mas a gente tem outras animações que começam em vários pontos ao mesmo tempo. Aí você consegue definir como que a animação vai funcionar, como que o timing dela vai funcionar. Depois a gente olha um pouquinho mais sobre isso. Agora eu queria que vocês olhassem lá na apresentação. O último slide aqui que tem o nome de ciclos. Estão vendo aí? Sim. E aí vocês viram que tem uma coisa diferente agora, né? É a mesma animação, chamada rodar, mas ao invés de eu usar o from e o to, eu estou usando porcentagens. Então eu consigo definir a animação utilizando posições e porcentagens. Então eu quero que ela esteja de uma forma quando ela começar, quando ela chegar a 20% ela tem que estar de um jeito, quando ela chegar a 50% de outro, 65% de outro, e eu consigo utilizar essas porcentagens para criar uma animação mais que tenha mais elementos. Professor, Esse de 0%, 50%, 100% é tipo quando você dá zoom na tela? Pode ser, você pode usar para isso também. Mas nesse caso aqui ele está fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo lá, só que agora tem uma diferença. Vocês estão vendo que tem uma margem left ali? Significa que quando ele chegar em 50%, ele vai levar esse quadrado até o final da tela, e quando ele chegar em 100% ele tem que trazer de volta, só que ao mesmo tempo que ele fizer isso, ele vai rodando. Então ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ele está rodando o elemento e está levando ele até o final da tela e voltando. Mas esse... tá. Pode falar, amiga. mas aí, tipo, ele vai caminhar até o Isso, aparecer no final. ele vai girando e caminhando até ele tocar na ponta da tela e volta. Ah, tá. Vocês querem que faça aí rapidinho pra gente finalizar? Vamos fazer aqui pra vocês verem ele funcionando. Sir, Oi. o 0 e o 100% é como se fosse o from e o to. From e o to, exatamente. Só que aqui eu não tenho um intermediário no from e no to. E aí com o 0, 50% eu consigo. Tem aqui, ó. 0%, 50%. Tá vendo aí certinho? Tá pausado. 100%. Tá pausado? Aonde que tá? No Discord? É. Por que pausou? Mude para seu jogo para continuar. E aí, apareceu? Foi. Voltou. Tá. Então, como é que ele faz em 0%? Ele tem a transformação, a rotação em 0 graus, certo? E a margem. E aí ele tem uma margem left. Isso? Também de 0? É. Então tá. Aí eu vou copiar aqui. Quando ele chegar em 50%, ele vai ter uma rotação de 180 graus.
e vai levar o quadrado até 95%. Quando ele chegar em 100%, ele vai chegar em 360 e Zero. 0% de novo. Certo? Então aqui em cima eu não preciso fazer mais nada, porque ele já está definido como é que ele vai agir. Eu só preciso agora voltar. Opa, errado. Aqui. E atualizar aqui. Eu parei ele em 5%, né? Tá vendo o que ele está fazendo? Só vou tirar aquele Mas delay lá, para ficar mais fácil vocês verem o que está acontecendo. E vou... Ô, professor, Oi, tô ouvindo. mas aí altera a rotatividade, não? Tá vendo? Ah, Vou diminuir aqui no zoom normal, para vocês verem ele. Ok? Aí ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu quiser mudar a cor também, ele vai fazer isso funcionar com outra cor. Se eu quiser mudar o tamanho dele, ele vai fazer isso também sem problemas. Então ele começa no meio, que eu coloquei o alto, aí ele. Uhum. Aí se eu não quiser que ele comece no meio, eu só tiro o alto e aí ele começa em 0% sem problema nenhum. Ok? Ok. Vamos encerrar? Já estouramos 20 minutos porque a gente começou atrasado. Tudo certo? Próxima aula de quem, mano?